Fala, queridos corredores, professor Choquito na cena, me trazer um tema hoje bastante delicado e importante, com o aumento do número, né, de corredoras do sexo feminino, de mulheres que já vem de forma exponencial já há alguns anos, e principalmente na minha assessoria eu tenho aí 64% do número de mulheres corredoras maior do que o número de homens do sexo masculino. E isso estabelece alguns critérios e detalhes no qual não podemos descartar nem ignorar em virtude justamente do seu processo, né, do período, né, de ovulação, do período menstrual, da fase folicular. E esse processo é muito importante para estabelecer essa relação de cuidado, né, e ajustes frente à preparação do aluno, principalmente aquelas alunas que estão, né, se preparando para maratonas, meias maratonas, né, subindo o volume para 10 quilômetros, e isso afeta diretamente na sua performance. Existe relativamente mulheres que não são impactadas diretamente com o efeito, né, desse período, que são sintomas desde a fraqueza muscular, aumento da retenção de líquido, né, principalmente quadril, membros inferiores, a região abdominal, além da indisposição, tem também alguns critérios de autoestima baixa, em se motivar a se cuidar, né? Além dos fatores hormonais que influenciam diretamente nessa questão de entregar a performance, né? Temos aí o aumento do peso relacionado a essa retenção de líquido, né? E também pelo fato da mulher passar a consumir alguns alimentos mais calóricos nesse período, a níveis aí principalmente de carboidratos e açúcares, para justamente saciar essa questão, né, que envolve essa questão dessa fase aí folicular. Entendendo isso, existe algumas mulheres que reagem de forma diferente, que acabam performando nesse período até mais do que no período. Então você precisa entender que existe essa fase folicular, a fase de ovulação e a fase da menstruação, que é do sangramento propriamente dito. E algumas mulheres sentem muita cólica, outras não sentem cólicas, outras sentem cansaço. Então é muito interessante que você entenda quem é sua aluna nesse período. O nosso aplicativo ele estabelece uma relação onde ele sinaliza para a gente o período de ovulação e fase inicial, fase, né, de menstruação e fase final. E é importante que a gente saiba quanto tempo dura esse período. Geralmente tem mulheres que duram, né, 7 dias, 3 dias, 5 dias. E para isso é importante que nessa semana você tenha uma delicadeza e cuidado de intervir na sua prescrição de treino e adaptando, né, de forma bem significativa e individualizada para sua aluna, né, para suas alunas em geral. Então, a ideia é fazer com que existe sim possibilidade da gente entregar performance flexibilizando esse período, entendendo, né, de forma individual em que momento a gente pode dosar a intensidade e o volume. Existe também possibilidade de a gente evitar possíveis lesões por conta aí, pode desenvolver, né, algumas contraturas, né, alguns fatores a nível osteoarticular em virtude do aumento do peso, né, fadiga mesmo, câimbras e outros fatores a nível aí da entrega do treino. Então a gente precisa ter essa sensibilidade, por mais que a gente seja um treinador do sexo masculino, a gente precisa entender, né, um pouco dessa fase reprodutiva, desse período das nossas alunas, para que a gente possa de fato manipular nossa prescrição e periodizar nossa prescrição de acordo, né, com esses períodos mensais que vão ocorrer todos os meses, independente do ciclo dela de preparação, tá? Então, a ideia é trazer para vocês que existe possibilidades e que você, como treinador, e você, aluna, pode de fato abrir com seu treinador, né, de forma bem intimista, bem profissional, né, para que ele possa entender a sua individualidade e intervir de forma necessária para que você tenha sucesso dentro do seu propósito, tá bom? Abração, professor Choquito.